sabia exatamente o que ela queria. Tinha clareza sobre a carreira, sobre o tipo de vida que ela estava construindo, sobre as pessoas que ela queria ter por perto. Ela tinha sonhos. Não os vagos, mas os específicos. Os que a gente sabe lá no fundo que são nossos, porque eles doem quando ficam no papel por tempo demais. E então, ela se apaixonou. E aí começou o processo, lento, quase que imperceptível, sabe? Mas de reorganizar a própria vida ao redor de outra pessoa. Não foi de uma vez. A verdade é que nunca é de uma vez. Foi em pequenos movimentos que pareciam, no momento, escolhas razoáveis. Então, ela recusou uma oportunidade de trabalho porque ele não gostava daquela cidade. Ela deixou de ver algumas amigas porque ele ficava quieto quando ela chegava tarde. Ela foi pouco a pouco desistindo das coisas que definiam quem ela era. E chamou isso de amadurecer. Chamou isso de priorizar a relação. No fim, chamou isso de amor. Até o dia que ela olhou para a própria agenda, ou para o próprio espelho, ou para os próprios planos, afinal, e não reconheceu mais nada de si mesma ali. E aí a gente pode ver que ela não perdeu os sonhos de uma vez. Ela foi adiando, 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 até que no fim esse adiamento virou identidade. Então, esse é o tema de hoje. Eu não quero falar sobre relacionamentos ruins, sobre parceiros abusivos, ou no fim até sobre mulheres que não se valorizam. Eu quero começar esse episódio falando de algo bem mais silencioso e por isso que acaba sendo bem mais difícil da gente conseguir nomear. Eu quero falar hoje sobre a mulher que ama de verdade, que tá num relacionamento, que não é necessariamente um relacionamento ruim, mas que assim mesmo ela foi desaparecendo, devagar, sem perceber, até o dia que ela percebeu. Sejam muito bem-vindas ao Fio de Ariadne. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, analista junguiana e sexóloga clínica. E hoje a gente vai puxar esse fio juntas. Bom, eu quero começar falando como que isso começa e por que que isso parece amor. Então, quando essa mulher ela chega na terapia, ela quase nunca chega dizendo, né, com todas essas letras, eu perdi a mim mesma. Ela chega dizendo que ela tá cansada. Isso acontece muito. Que ela não se reconhece, que ela sente um vazio que ela não consegue explicar, considerando que, objetivamente, muitas vezes ela tem tudo pra ser feliz. Muitas vezes elas falam, meu relacionamento não é ruim, né? Eu tenho um bom parceiro, mas eu não tenho libido. E aí, uma das primeiras perguntas que eu faço é, o que você queria antes dele? Não em julgamento, claro, mas é numa curiosidade genuína. Quais eram os seus sonhos, sabe? Na carreira, nos amigos, no corpo, no tempo livre? Como era a sua vida antes dela girar em torno de outra pessoa, né? E o que eu vejo é que essa pergunta ela parece simples, mas ela paralisa muita gente. Porque muitas vezes elas não se lembram. Ou lembram, mas é com tanta distância que parece que estão falando até de outra mulher. E aí é curioso, né? Porque a gente percebe que o que acontece no início do relacionamento e que a maioria das pessoas não questiona, e aqui principalmente das mulheres, né? É que naturalmente a gente vai se adaptando ao outro. Então, você muda um pouquinho os seus horários, você cede no programa do fim de semana, você recalibra algumas preferências. Até aí a gente pode pensar que tudo isso é normal. Tudo isso é convivência. Mas o que acontece, né? Que a gente não pode esquecer que, como mulher, a gente é ensinada a fazer isso. A gente é ensinada a priorizar o outro, e a priorizar a relação, e a priorizar os filhos, e a priorizar todo mundo que não seja a gente. E a gente nem percebe que a gente tá fazendo isso. Então, muitas vezes, entra naquele lugar mais ou menos assim. Ah, se o futebol dele é na quinta, então só na quinta que eu vou sair pra ver minhas amigas. Ai, os amigos cancelaram o futebol, eu cancelo com as minhas amigas pra gente ficar junto. Ah, ele marca de ver a mãe dele no domingo, então no domingo eu tenho um tempo pra fazer outra coisa. Entende? Mesmo dessa forma que a gente não percebe, a gente vai adaptando a nossa vida e a nossa rotina em torno da outra pessoa. Por que não poderia ser que você vai sair na quinta com as suas amigas e ele precisa se adaptar ao seu programa, né? Porque o que a gente percebe? Que o problema começa quando essa adaptação ela é unilateral e crônica. Quando é sempre você que cede. Quando é sempre você que tem que se reorganizar. Ou quando o que você quer sempre vai pra fila, assim. E essa fila, no fim, ela nunca anda, porque sempre tem uma prioridade dele que chega na frente.
E aqui que tá o ponto que eu acho mais importante, né, da gente trazer. Que isso não acontece necessariamente porque o seu parceiro ele é um vilão ou ele é mau, né? Na maioria dos casos que eu atendo, quando é nesse sentido, não é aí. Mas é que você aprendeu antes desse relacionamento que colocar o outro em primeiro lugar é uma forma de amor, como a gente estava falando, né? Então, a generosidade que é ensinada como virtude máxima. E a gente vai internalizando que ser uma boa parceira é ser aquela mulher de boas, né? Como Marcela Ceribelli colocou no livro dela. Aqui não complica, aqui se encaixa, aqui não é difícil. Então não é que você cede por fraqueza, mas muitas vezes a gente cede porque a gente aprendeu que isso que era o amor. E aí, o que eu quero reforçar aqui? Que tá tudo bem a gente ser generosa, que tá tudo bem a gente cuidar do outro. Mas eu gosto muito de uma frase do Jung, que ele sempre fala que os extremos eles são patológicos, né? E o que isso significa? Que toda vez que a gente tá num extremo, ou seja, é abaixar um pouco o volume dessa generosidade. É abaixar um pouco o volume desse excesso de adaptação. Não é sobre abandonar o relacionamento, abandonar o parceiro, não olhar mais para ele. Não, mas tem que olhar para você e para ele. Tem que ter espaço para suas coisas e para as dele. E para isso a gente vai ter que encarar um pouco de falta de um lado e um pouco de falta do outro. Porque se a gente está sempre priorizando para que não falte para o outro, vai faltar muito para a gente. E aí as coisas vão ficando difíceis, a gente começa a ressentir a pessoa, a ressentir a relação. Porque lá no fundo tudo isso esconde uma culpa, né? De um autoabandono. E aí eu também gosto de trazer, na psicologia analítica, a gente tem um conceito que a gente chama de fusão da identidade. O que é isso? De uma forma simples, é quando os limites entre o eu e o outro ficam tão porosos que a pessoa perde a capacidade de distinguir o que é dela e o que é do outro, nesse caso do parceiro. E isso não acontece só nas preferências, do tipo, a gente gosta das mesmas coisas. Isso acontece nos sonhos, nas crenças, nas prioridades. Acontece quando você começa a querer o que ele quer, a ter medo do que ele tem medo, a definir sucesso com base nos critérios dele, né? Eu tenho uma cliente, e aqui a gente sempre conta casos, né, conjuntos para não dar nome, mas é algo que eu vejo se repetir bastante, que as definições de sucesso dela eram definições de sucesso dele. E que ela se sentia fracassada porque ela estava se medindo pelas definições de sucesso dele. Mas quando a gente para dentro da terapia para pensar, mas o que você acha que é sucesso? Porque pelo que você diz, pelos seus valores, isso não condiz com o que você está me trazendo como fracasso. Então, percebem como existem muitas nuances que a gente precisa ficar atenta e que muitas vezes, se a gente não tira um tempo, não tira um espaço para poder pensar e processar, a gente vai vivendo no automático e isso vai virando tudo uma bola de neve, né? E aí, né, mais uma coisa que eu vejo com frequência é que quando eu pergunto para essas mulheres o que vocês querem, e não o que elas querem para o relacionamento, principalmente não o que seria bom para a família, mas o que de fato você quer. Muitas vezes isso gera um silêncio. E às vezes é um silêncio desconcertado, como se eu tivesse feito uma pergunta em outro idioma. Ou muitas vezes elas falam, eu preciso pensar sobre isso. E aí eu falo, né, vamos pensar sobre isso agora então um pouco. Por quê? Porque é tão desconfortável que a gente foge muitas vezes. Porque faz tempo que a pergunta sempre foi sobre o outro. E aí elas perderam acesso ao próprio desejo. E isso gera essa desconexão enorme, né? Entre o que a gente quer e o que a gente sente que a gente deveria querer. E aqui eu preciso ir mais fundo, porque pra gente entender o porquê que isso acontece, a gente precisa voltar para um tempo antes desse relacionamento. Muitas vezes a gente vai ter que olhar para a infância, né? O que eu percebo? Na grande maioria desses casos, essa mulher é aquela mulher que aprendeu desde cedo que o amor ele é muito condicional. Que ela só vai ser amada quando ela é fácil, quando ela não complica, quando ela é útil, quando ela cabe no espaço que o outro deu para ela. Porque quando ela se expande demais, quando ela pede demais, quando ela deseja demais, quando ela exige demais, esse amor se retrai. E ele se retrai com julgamento, com cara feia, e aí ela aprendeu a se fazer pequena. Inclusive como estratégia de sobrevivência afetiva, né? E é uma estratégia que funcionou lá atrás. Porque muitas vezes garantiu que ela fosse amada quando criança, quando adolescente, ou dentro de relacionamentos, né, onde ela tinha que se fazer pequena, e a gente vai repetindo esse padrão, esse mecanismo de defesa, sem perceber automaticamente, como se fosse a única forma, né, que a gente soubesse estar
com alguém sem perder o amor dessa pessoa. E aí essa adaptação crônica, essa anulação sistemática, o abandono dos próprios sonhos, obviamente que ele não é uma fraqueza de caráter, né, gente? É uma resposta ao medo. É um medo de que se eu me mostrar por inteira, eu vou ser demais. E se eu for demais, eu vou perder quem eu amo. Porque, afinal, homem não gosta, né, de mulher que é demais. Vocês já ouviram isso? E aí, você não tá com medo de perder o relacionamento, né? Você tá com medo de ter que descobrir quem você é sem ele, né? De se haver, na verdade, com o seu próprio desejo. Porque ele representa risco, né, gente? Se ver com o próprio desejo significa que eu vou ter que lidar com medo do fracasso, que eu vou ter que lidar com o fazer e não conseguir, que eu vou ter que lidar com a frustração, que eu vou ter que assumir responsabilidade quando as coisas derem certo e quando elas não derem certo, né? Tem até um texto do Freud que ele fala sobre o medo do sucesso, porque conseguir o que a gente quer vem com várias outras coisas que muitas vezes a gente não quer, né? Sabe que vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que ilustra muito bem. Você quer muito um emprego, daí você consegue um emprego, mas você não queria ter que atravessar São Paulo no horário de pico para chegar lá, você não queria ter que lidar com seu chefe, que às vezes é chato, você não queria ter que lidar com o fato de que agora você tem menos tempo para você, entende? Então a gente quer muito uma coisa, mas a gente não percebe que querer essa coisa vem com uma outra carga de responsabilidade que muitas vezes a gente não quer. Então acho que vale muito a gente pensar sobre isso, porque a gente se esconde, né, atrás do desejo do outro. A gente se esconde atrás do outro. E aí, o que paralisa muitas vezes não é o amor pelo parceiro. É o terror do vazio que a gente encontraria se parasse de se organizar ao redor dele. Porque lá dentro desse vazio, como eu estava falando, você vai ter que se encontrar. Mas aí, eu quero começar a trazer um pouco de esperança que tem um lugar onde o self não mente. Onde a gente não consegue fingir que está tudo bem. Onde o custo dessa anulação, ela aparece de uma forma inequívoca. É o corpo, né? É o corpo. Então, quando você cronicamente coloca o outro em primeiro lugar, quando as suas preferências ficam sempre na fila, quando seus planos sempre cedem, acontece algo mais sutil, mas que é muito devastador. A sua voz interna, ela começa a ficar mais fraca. Você vai, pouco a pouco, parando de se perguntar o que você quer, porque a resposta é que tanto faz o que você quer, nada nunca vai mudar. E aí você vai parando de notar o que te irrita, porque o que te irrita muitas vezes cria conflito, e conflito cria risco. Aí você começa a funcionar num modo automático, sendo eficiente, fazendo o que precisa ser feito, sendo quem precisa ser. Mas isso gera uma desconexão do que você de fato está sentindo e de quem de fato você é e da sua autenticidade. E isso tem um custo clínico enorme, porque a capacidade de saber o que a gente quer, de estar conectada com o nosso desejo, que parece uma coisa simples, na verdade é a base da saúde psíquica. É o que o Jung vai chamar, né, do contato com o self. Então, quando esse contato da gente com a gente mesma, com o nosso desejo, ele é cronicamente interrompido, a pessoa começa a se adoecer por dentro. Porque mesmo que tudo fora pareça funcionar, tem aquele sentimento que não vai embora, né? Tem uma sensação, os sintomas eles vêm à tona e eles são bem específicos. E aí eu acho que vale nomear alguns deles aqui, porque reconhecer é sempre o primeiro passo. Então, a gente tem a dificuldade de tomar decisões sozinha. Essa é uma das mais comuns, assim. Então, muitas vezes eu vejo que a mulher perdeu o hábito de decidir por si mesma e fica paralisada mesmo de escolhas que deveriam ser simples. Então, qual restaurante a gente vai? Qual roupa eu devo usar? Qual seria o meu projeto profissional? Muitas vezes ela sabe decidir só pelos filhos. E o que acontece é porque ela se desconectou do referencial dela e usa o referencial do outro como base, né? A sensação de vazio dentro de relacionamentos que deveriam ser suficientes. Então, ela tá com alguém, o relacionamento não é ruim, ela tem casa, estabilidade, carinho, mas mesmo assim sente sempre aquele vazio que não consegue nomear, uma exaustão, que não consegue justificar. E esse vazio é o self pedindo espaço. Como eu falei já em algum outro momento, também tem o ressentimento. Isso é muito foda, porque esse ressentimento, essa raiva, é uma raiva baixinha, crônica, que não explode, porque ela aprendeu que essas explosões custam muito. Muitas vezes tá aí nesse lugar, né? Mas que tá sempre lá como um ruído de fundo.
Você não sabe de onde vem, porque não tem nada de errado, ninguém fez nada de errado, mas por dentro você tá furiosa. Esse ressentimento, muitas vezes, que a gente acha que é raiva do nosso parceiro, não é. É raiva contra a gente mesma por ter ficado quieta por tanto tempo. É o preço que o inconsciente cobra quando a gente ignora ele e quando a gente finge não ouvir. Eu sempre digo, né, dentro das sessões, que muitas vezes a sombra, ela vem, ela sussurra, ela fala, ela pede, ela grita, e daí ela vem, te bate e te joga no chão, porque não tem como a gente fugir disso. É uma parte nossa. Tudo aquilo que a gente finge não ver, tá ali ainda. E volta como sintoma. Então, a gente não pode ser ingênua a ponto de achar que, se eu não olhar pra isso, vai passar. Sabe aquela coisa até meio New Age? Vamos pensar positivo, vamos só olhar pro positivo, vamos só sentir emoções plenas. Pra onde você acha que vai tudo isso que você finge não sentir? E aqui entra algo que é muito central na minha prática clínica, principalmente como sexóloga, que é o desejo sexual é um dos primeiros lugares onde esse custo aparece. E, na verdade, é um dos menos compreendidos. Então, a mulher que organiza a existência ao redor do parceiro, que coloca ele no centro de tudo, que acaba até se fazendo de satélite ao redor dele, claro que ela não consegue sentir desejo por ele, né? Muitas vezes não é nem um paradoxo, é uma fisiologia mesmo. Por quê? Porque o desejo, ele pede duas coisas que a anulação crônica destrói. Primeiro é a percepção do outro como alguém separado de você. E o espaço para que o seu próprio desejo exista, independentemente do desejo dele. Então, quando você se fundiu com seu parceiro, quando não tem mais distância real entre vocês, quando você é a extensão de um projeto de vida que é dele, mas que você também habita, a gente não tem tensão erótica possível. E aí não é porque o amor acabou, mas é porque o desejo ele precisa de alteridade. Ele precisa de dois. E aí tem outro fator que eu também vejo com muita frequência, que é impossível a gente sentir desejo por alguém que a gente está maternando. Então, quando você está sempre tendo que gerenciar as emoções dele, antecipando as necessidades dele, cobrindo as lacunas dele, você não está numa relação de fato com um parceiro, né? Você está numa relação com alguém que precisa de você o tempo todo, como uma mãe, né? E o inconsciente registra isso e fala não. É um não ao desejo como forma até de proteção. Então, muitas vezes, essa queixa de baixa libido que chega no consultório, ela vem não só dessa rotina, porque vocês atribuem a rotina, a canseira, ao envelhecimento, aos hormônios, a qualquer coisa menos o que realmente é, que está quase sempre conectada a essas coisas que eu falei. Então, quanto de você mesma que você está gerenciando fora de você? O quanto de espaço sobrou para você dentro do seu relacionamento? E muitas vezes o ressentimento que você sente não é raiva dele, é o preço que o seu self te cobra quando você se ignora por tempo demais. Então eu quero que você ouça isso de novo, porque isso é bem importante. Então o ressentimento que você sente, essa raiva baixa, crônica, sem nome, muitas vezes ela não é raiva do seu parceiro. Ela é raiva do self contra você mesma. Por ter ficado quieta, por ter cedido mais uma vez, por ter posto a fila andando sem seu nome nela. O self cobra, sempre. A questão é se você vai ouvir o aviso antes do colapso. Agora eu quero ir direto pro que move, porque identificar o padrão sem oferecer o que fazer com ele acaba sendo até um exercício de tortura, né? Então, primeiro, pra gente começar, esse episódio tá aqui pra poder te ajudar e pra poder te dar um caminho pra gente, de fato, puxar esse fio juntas e se reencontrar. Então, não é um argumento pra você terminar o seu relacionamento. Muitas vezes a solução é sair, mas muitas vezes a solução também não é sair. Em muitos casos que eu acompanho, a mulher que encontra dentro de si mesma, que se encontra dentro do processo analítico, que descobre o que é do relacionamento, ela se encontra num lugar completamente diferente. Então, de um lugar em que ela existe, em que ela tem peso, em que ela tem uma presença e que ela não é só uma mera sombra, a relação ela muda por completo. É claro que em outros casos ela descobre que o relacionamento só funcionava porque ela estava desaparecendo dentro dele. E aí é outra conversa. Mas essa é uma descoberta que a gente faz e não uma conclusão que eu vou tirar por você, né? Isso é algo que você vai ter que parar, pensar e refletir, mas não necessariamente sair é o único caminho. Muitas vezes não é.
tá? Acho que a gente não pode ser tão simplista. Então, o trabalho que eu faço, né, com as mulheres que estão em análise comigo, ele não começa nunca pelo relacionamento, mas sempre por elas. Então, a pergunta central, ela não é como melhorar a relação com ele. Ela é o que eu quero? O que eu preciso? O que eu estava querendo antes de aprender a querer o que era só conveniente? Então, esse é um trabalho lento, né? Porque você não se reconecta com o seu self em uma sessão. Você não desfaz anos e anos de adaptação crônica em um fim de semana. Então, a gente precisa ter um pouco essa clareza, porque com tantos processos aí miraculosos e mágicos, entre aspas, a gente acaba mais prejudicando do que ajudando. Então, é importante que a gente pense em processos sérios, porque a gente tem ritmo, a gente tem retrocesso, tem momentos que parece que nada mudou, e de repente alguma coisa acontece, você tá lavando a louça, uma coisa muda e você percebe que sim, que algo mudou. Porque antes você não conseguia discordar sem achar que o relacionamento ia acabar, antes você não conseguia dizer o que você pedia sem pedir desculpa. E agora você começou a perceber que você marcou um compromisso sem verificar primeiro se tudo bem por ele. Entende? São coisas pequenas. É um café com a sua amiga no meio da tarde. A gente não tá falando aqui de coisas grandes, mas de recuperar a autonomia. E esse é um dos trabalhos mais delicados, mas mais libertadores da análise, que é aprender a distinguir o que você quer, qual é o seu desejo, e o que você está fazendo por medo, por mecanismo de defesa. Porque muitas vezes parece que a gente quer evitar a verdade, né? Muita coisa que parece que é generosidade, na verdade é medo do conflito. Muita coisa que parece que é amor, às vezes é terror de ser abandonada, de mostrar que a gente também tem exigências. Então, quando a gente vai pouco a pouco conseguindo fazer essa distinção, a gente começa a entender. Eu tô fazendo isso porque eu quero, ou eu tô fazendo isso porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu não fizer, né? E aí a gente começa a ter acesso à agência, que é a capacidade de escolher de verdade. Porque a escolha de verdade, ela é feita a partir do self e não do medo. E isso muda a qualidade de tudo, né? Muda a qualidade do relacionamento, do trabalho, nossa relação, principalmente, né, com o nosso próprio corpo. E aí eu quero deixar algo mais concreto para vocês, uma coisa que você pode fazer essa semana, não como solução, claro, mas como começo de uma conversa com você mesma, sabe? Então, para e lista, escreve 3 coisas que você quer. Não coisas que seriam boas para o seu relacionamento, não coisas que seriam boas para os seus filhos, que ele aprovaria, ou que é razoável para o momento de vida de vocês. Só escreve o que você de fato quer, sem justificativa, sem pedir permissão, sem pensar no impacto do outro. E podem ser coisas pequenas, do tipo, quero passar um sábado sozinha. Eu quero retomar aquele projeto que eu deixei de lado. Eu quero ir naquele lugar que ele não gosta. Pode ser grande também. Eu quero mudar de carreira, eu quero morar em outro país, eu quero ter um espaço só meu, eu quero sair sozinha com as minhas amigas. Então é um exercício que parece simples e que para muitas mulheres que não estão nesse padrão é simples. Mas para mulheres que estão nesse padrão pode ser o exercício mais difícil que elas já fizeram. Porque muitas vezes você descobre o que você não sabe. Ou descobre o que você sabe, mas que tem medo de admitir para você mesmo que você sabe que você quer. Então, isso tudo são informações valiosas de você mesma e pontos de partida. O amor real, aquele que vale a pena, que sustenta, que cresce, ele nunca vai exigir que você desapareça. Se o seu relacionamento ele só funciona quando você está sendo menos do que você é, então essa crise não é só sobre você. É o espaço que o relacionamento tem para te conter inteira. E uma coisa que eu percebo que é muito interessante é que em relacionamentos saudáveis, muitas vezes o próprio parceiro faz esses questionamentos. Muitas vezes o próprio parceiro tenta trazer essa mulher, tenta trazer você, se esse for o seu caso, de volta para esse lugar de autonomia. Então, a forma como os parceiros também lidam com isso diz muito, né? E é importante a gente pensar, gente, claro que eu tô falando aqui como uma informação, não como um julgamento. Uma informação para você poder pensar sobre tudo isso e entender o que faz sentido para você, né, dentro dessas dinâmicas. E antes da gente encerrar, eu quero recapitular o que a gente percorreu hoje. A adaptação crônica ao outro, ela não começa como uma rendição, mas começa como amor. Então, quando ela é sistemática, unilateral, quando acontece durante anos, ela vai sim custando partes de você. Sua voz interna fica mais fraca,
Sua capacidade de saber o que quer, de sentir o que sente, de estar presente no próprio desejo vai diminuindo cada vez mais. E não tem jeito. O corpo registra isso. Naquele ressentimento sem nome, na libido que some, na sensação de vazio que não deveria existir, no cansaço de uma vida que em teoria tem tudo, mas que por dentro tá faltando a própria protagonista, que é você, né? E aí o que muda não é o parceiro. O que muda é o quanto de você mesma você tá trazendo para dentro desse relacionamento. E esse trabalho, o de se reintroduzir, de separar o que é medo do que é escolha, de recuperar esse acesso ao próprio desejo, ele é lento, profundo, mas muito possível e muito satisfatório. Então, se você se reconheceu em algum momento dentro dessa conversa, em alguma cena, em algum sintoma, em alguma frase, é exatamente isso que a gente trabalha dentro da terapia. E não é sobre resolver o relacionamento só, é sobre te devolver para você mesma, dentro ou fora dele. Então, o link para agendar uma sessão comigo tá aqui na descrição do episódio. Clica lá e me conta o que te trouxe até aqui, tá bom? E se você quiser continuar essa conversa antes da sessão, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que também está precisando ouvir isso. O fio de Ariadne, ele cresce quando uma mulher manda para outra e quando a gente se ajuda e se conecta nessa rede. E só para fechar, tudo isso são informações, não julgamentos. Informações para você poder decidir o que você quer com a sua própria vida. Agora sim, um beijo, até o próximo episódio.